Fala, torcedor palmeirense, vocês, torcedores de outras equipes, segue o líder, ganhamos de novo. Ó, não tá apagado não, é aquela campanha, a camisa da campanha contra o racismo, diga não ao racismo, ao white, essa camisa que o Palmeiras lançou o ano passado, muito bonita, não é, gente? Fala a verdade, eu tô gordinha, né, mas a camisa, ó, as golas, ó o detalhe dela, ó. Mostrar pra vocês, olha isso, linda essa camisa, hein? Camisa do Verdão bonita, apresentada pra vocês. Futebol melhor que do ano passado, contra uma grande equipe que é o Mirassol, time de Série A, time de Libertadores, fase de grupos, né? E com um treinador, o melhor treinador eleito do Brasileirão do ano passado, que foi o Rafael Guanais. O Palmeiras não tomou sustos, né? O único susto que o Palmeiras levou mesmo foi no lance em que o Alisson chutou a bola, passou rente ali ao Carlos Miguel, deu um golpe de vista, mas já estava paralisado o jogo. É um jogo duro, onde o Palmeiras criou, teve aproximação, coisa que a gente pedia muito. Não, lógico, uma hora ou outra você tem que fazer um lançamento longo, mas o Palmeiras procurou sair mais com a bola, um jogo mais de paciência. O Mirassol, por característica do treinador, é uma equipe que também deixa jogar, então isso facilita muito o estilo de jogo do Abel Ferreira. E o Palmeiras, no primeiro tempo, teve uma grande chance com o Vitor Roque, né, numa tabela entre Maurício e Sousa. O Maurício pifou finalmente alguém, o Vitor Roque perdeu o gol, né? O Palmeiras teve algumas outras chances, né? Num chute do Bruno Fux, de dentro da área. Bom, o Palmeiras tentou, lutou todo momento. O Vitor Roque saiu cara a cara várias vezes com o jogador. Teve chute que o Walter defendeu. Então o Palmeiras saiu na cara do gol. Gostei do primeiro tempo. O Mirassol no primeiro tempo, que eu me lembre, só teve uma jogada com o André Luiz num contra-ataque que o Alisson puxou, né? E tocou o André Luiz, que é um jogador que ninguém conhece aqui no Brasil, um jogador que tem fama lá na China, grandalhão, né? E só isso, e o Carlos Miguel fez uma defesa tranquila. Gente, agora eu vou falar pra vocês como é grandalhão aquele Luiz Otávio do Mirassol, hein? O Palmeiras só ganhou do gol porque quem tava marcando era o Reinaldo. E como o Sousa pegou bem na bola, né? Vamos falar já do segundo tempo, do gol do Palmeiras, né? Uma jogada muito bem construída ali. O Palmeiras sofreu a falta e o Sousa não sei se está se aprimorando nos treinamentos. Não teve uma que ele mandou lá na Castelo Branco. Mas a do gol, ele passou por cima do Luiz Otávio, porque o Luiz Otávio é torre gêmeas, e o Flávio Lopes subiu em cima do Reinaldo, mais alto que o Reinaldo, deslocou o bom goleiro Walter e fez 1-0, garantiu mais 3 pontos, 9 pontos do Palmeiras, né? Tá caminhando a passos largos para ser o primeiro colocado e pegar o 8º, né? Então, assim, eu gostei do jogo, o Palmeiras bem, a molecada, o Luiz Pacheco parece que ele tem 30 anos que joga no Palmeiras, o Marlon Freitas, hein? Rapaz, que posso estar queimando minha língua, mas que contratação. Liderança, tirou o Carlos Miguel na hora que tomou o amarelo, todos os passes do Marlon Freitas ele acertou, lançamentos longos ele acerta, muito bem o Marlon Freitas por enquanto. Acho que quando o Andrés Pereira voltar vai melhorar muito, mas o Luiz Pacheco foi um achado muito bom, o Larson outro achado muito bom. Então, assim, acho que o Palmeiras ainda tem que trazer umas 3, 4 peças, né? Acho que essas 3 peças seriam fundamentais: Almada, John Arias e o Nino, né, gente? Acho que esfriou as duas. O Fluminense já falou que não vai facilitar para o Palmeiras, é para a Dona Leila aprender, para aquele diretor do Fluminense, né, aquele presidente do Fluminense que fala que é boa praça com o Palmeiras. Olha o que os caras estão fazendo aí. Então, assim, ninguém quer reforçar o Palmeiras, gente. O Palmeiras reforça todo mundo. Marcos Rocha pro Grêmio, o Everton pro Grêmio, o Luigi agora tá recebendo a sondagem do Atlético Mineiro, já recebeu lá atrás uma sondagem do Bragantino, o John no Bragantino, que é o melhor jogador do time no momento. Então, assim, fora o Vanderlan, enfim, o Palmeiras reforça todo mundo, né? Então, você vê, Palmeiras foi atrás do Bruno Henrique, o Flamengo não liberou, atrás do Pedro, o Flamengo não liberou, atrás do Gabigol, o Flamengo não liberou, aí fomos atrás do John Arias, o Fluminense não liberou, aí a gente vai atrás do Matheus Pereira, o Cruzeiro não libera.
Então, assim, pra gente é sempre mais difícil, então a gente tem que começar a aprender. Vende pra fora, gente. Vende pra Série B, não dá pra vender mais pra reforçar jogador, reforçar adversário, né? E o Mirassol não teve mais nenhuma chance, o Palmeiras também não. Gostei muito do jogo de hoje e 1-0 somos os líderes. Vamos para as notas. Carlos Miguel, nota 8, pouquíssimo acionado, mas seguro, saindo bem com os pés, né? Uma coisa que o Everton fazia muito bem. Ele faz muito bem também e tá fazendo muito bem, tá aprimorando isso. O Rogerão deve treinar com ele essa saída muito bem hoje, o Carlos Miguel. O Chia eu vou dar uma nota 5. Por quê? O Chia é isso, né, gente? Só que hoje eu não achei o jogo do Chia ruim. Achei que o Chia até que subiu mais, né? Participou mais de jogadas. Teve o Flávio Lopes fez. Eu faria, gente. O Flávio Lopes ajeitou pra ele tentou pegar. Ele não tem habilidade. Mas eu achei que ele se soltou um pouco mais do Chia. Hoje não achei ruim. Não achei péssimo. Acho ele um jogador bem mediano pra ruim. Porém, hoje foi nota 5 ali pro Chia. Gustavo Gomes, não entendi o porquê saiu, né? Talvez o comentarista falou foi para trocar o lado pro Benedetti, que é zagueiro, que jogar na esquerda, porque o Gustavo Gomes joga mais pela direita e o Bruno Fux ter a achada, porque tava 0-0. Mas eu acho que o Gustavo Gomes, se colocar ele na esquerda, ele rende também. Tava bem no jogo, né? Tentou um lançamento lá horroroso, mas eu fico preocupado porque que ele matou no peito e deu um corte no Neto Moura. Ele sentiu ali, não sei, tomara que não tenha sido nada, mas estava bem enquanto jogou, nota 7 pro Gustavo Gomes. Benedetti entrou muito bem o garoto, mais um garoto muito seguro para jogar contra uma equipe complicada de Série A, né? Então, assim, foi muito bem o Benedetti, gostei, nota 7 também. Bruno Fux, muito bem, né? Tanto na defesa quanto nas achadas. O Bruno Fux é bom jogador, acho que foi boa a contratação em definitivo do Palmeiras do Bruno Fux, vou dar nota 7 para ele. Arthur, esse jogou uma bola aí, gente. Eu acho que na Copinha, igual eu fiz o primeiro jogo da Copinha, quer ver? Foi contra o primeiro jogo da Copinha, foi contra o Monte Roraima. O Arthur era o titular, né? E depois contra o Batalhão também. Eu ainda falei aqui, eu achei ele muito malinha, né? Mas moleque com personalidade, hoje não sentiu o jogo. Pra mim foi, de todos os moleques, o melhor em campo. Jogou muito. Também não entendi a saída para a entrada do Piquerez, não sei se cansou, mas o Arthur foi muito bem, nota 9 para ele. O Piquerez entrou, fez o básico ali, nota 5. Luiz Pacheco dominou o meio de campo, porque eu falei do João Paulo hoje na Copinha, é o Luiz Pacheco. Como é bom, moleque, hein? 17 anos, gente, jogando, sabe, leve, solto, ganhando dividida com jogadores ali como o Yuri Lara, o próprio Neto Moura, jogadores mais experientes, e tomou conta do meio campo, nota 9 para ele, Luiz Pacheco. M. Martins entrou pouco, nota 5. Marlon Freitas, nota 9,5. É um líder, né? O Everton era um líder, saiu, entrou outro, né? Um novo líder, o Marlon Freitas, e jogou muito bem, gostei do Marlon Freitas hoje, nota 9,5 para ele. Maurício, até que jogou bem, gente, não jogou ruim. Eu não gosto do futebol do Maurício, vocês sabem disso, mas tenho que ser justo aqui no canal. Fez um bom jogo, marcou, né, ajudou na ligação do ataque para a defesa, da defesa para o ataque, correu, pediu bola, gostei, apareceu muito no meio de campo, deu opções, né? Porque quando o Maurício recebe bola no meio, ele abre um leque de opções, né? Sousa pelo lado direito, né? Vai, vem ali o Bruno Rodrigues, depois o Riquelme Felipe. Então, gostei do Maurício, nota 8 para ele. Sousa vai ser igual o Chiai, tá, gente? Vou dar nota 5, porque ele fez um monte de cagada, mas a assistência do gol foi dele, então 5 pro Sousa. Bruno Rodrigues, né? Tá pesado ainda, continua pesado. Achei que hoje até que a participação dele dentro do jogo foi um pouco melhor, mas eu acho que essa troca tem que acontecer urgente. Bruno Gomes, com o Bruno Gomes do Internacional vem pra cá e o Bruno Rodrigues do Palmeiras vai pra lá. Vou dar uma nota 4 pra ele hoje. Henrique Felipe entrou muito bem, mais inteiro, mais encorpado, mais jovem, né? Fez boas jogadas, deu trabalho ali na defesa do Mirassol, daquele lado direito, onde estava jogando Galeano, que entrou depois.
né? Eu não me lembro agora quem era o lateral direito do Mirassol, não sei se era o Lucas Ramon, o João Vitor que estava por ali, ele deu trabalho, foi bem o Ricardo Felipe, nota 7 para ele. Vitor Roque, esse me preocupa, hein, gente? Jogou bem, eu acho assim, jogou na medida do possível, né? Perdeu no X1, mas ele não é para X1. O Vitor Roque é para estar dentro da área para fazer gol, né? O Vitor Roque é o terceiro jogador sub-20 que tem mais gols no mundo. Então, assim, ele tem que ficar mais dentro da área. Perdeu um gol hoje, né? Lógico, talvez se o Palmeiras tivesse perdido ou se tivesse empatado, eu não estaria tão calmo aqui falando, mas mostrou presença de área no passe do Maurício. Só que aí teve uma hora que o João Vitor foi sair ali, ele tava com a mão no joelho, foi pro banco, fez gelo. Bom, todo jogo alguém machuca, gente, do Palmeiras. Né? O Jefté, ninguém fala nada, o que aconteceu com o Jefté, com o Andreas Pereira, o Paulinho, ninguém, o Palmeiras não atualiza a situação pra ninguém, né? Fica difícil a gente saber, os jogadores do Palmeiras, o que tá acontecendo. Mas Gustavo Gomes e Vitor Roque me preocupam. O Vitor Roque eu vou dar uma nota 4 pra ele hoje. E o Flaco Lopes, 10, né? Não tinha como ser diferente. O melhor em campo, 10 pro Flaco Lopes. O homem entrou, resolveu o jogo. Teve mais duas chances. Uma que ele chutou e o Walter pegou em 2 tempos. A outra que ele tentou tirar demais. Eu acho que se ele bate com o peito do pé rasteira, sem chance pro Walter, o Palmeiras podia fazer 2-0. Mas tá de bom tamanho. O melhor em campo hoje. Flaquito jogou muito bem. Esse jogador, quando evoluir mais ainda, eu acho que ele vai ser uma grande área. E ó, vou falar, gente. Vocês falam aí da dupla Vitor, como é que é? Flaco Roque, né? Vou ser sincero, gente. Pode ter dado certo em alguns jogos, em algum momento no ano passado. Mas na hora do pega pra capar, essa dupla não vingou. Ou joga um ou joga outro. Na minha opinião é essa. O único jeito pro Flaco Lopes jogar com o Vitor Roque é se tirar o Maurício, se sacar o Figueiredo, que também é outro que eu não sei quando volta, que esse moleque eu acho que vai ser muito importante. Se você saca o Rafael Veiga, faz o Flaco jogar de 10, Vitor Roque, 2 laterais e 2 pontas em cada ponto esquerdo e ponto direito. Porque dupla de ali, os dois ali, Flaco e Vitor, eu não gosto, não acho que seja esse o caminho pro Palmeiras esse ano. Né? Mas vamos ver o que o Abel tem pra fazer, mas eu gosto assim, né? E o Abel Ferreira nota 8, né? Entrou de novo, com rodízio de time, mas fazendo o time jogar bola. É isso que a gente esperava do Abel Ferreira, nota 8 para ele. Gente, 2 notícias aqui importantes. A primeira do Facundo Torres. Parece que agora é sério, agora é oficial, né? Pelo que eu estou lendo. O Austin dos Estados Unidos, o time da MLS, contratou Facundo Torres, né? O uruguaio deixa o Palmeiras, que para mim foi tarde já o Facundo Torres. E aí temos a proposta do Luigi para o Atlético Mineiro, né? O Palmeiras está analisando. Então eu acho assim, com essas 2 vendas, eu acho que abre sim um espaço, um leque para o Palmeiras contratar outras peças. Vamos ver, né? Nino, parece que já deu o ok para o Palmeiras, agora o Palmeiras tem que convencer o Zenit, né? E esse é o mais difícil, até porque nós temos o Anderson Barros para convencer alguém, né? O Anderson Barros, depois que começou a tomar Monjaro, tá pior que eu. Viu, gente? Ave Maria. E a outra notícia importante, né? O Palmeiras tá na quarta de finais da Copinha e vai pegar o Ibrachim, né? O time da Moca, os Dragões da Moca. Eu vi o jogo, ganhou de 2-1 2-1 do Internacional. É um time bom. A torcida dos caras lá acabou o jogo. Vamos pegar o Palmeiras, estão empolgados. Esse time é bom de bola, time de empresário aqui em São Paulo, time que trabalha só com a base. Então, abre o olho, Palmeiras, que segunda-feira tem o jogo, né? E eu volto exatamente na segunda-feira, depois para ver esse jogo Palmeiras e Ibrachina, beleza? Avante palestra, Scopet la vitória é nossa, valeu!